ainda de pé, mais uma vez, a paz do Senhor da igreja. Amém, queridos? Aleluia. Deus é bom. Nós podemos sentir a presença de Deus de uma maneira muito forte aqui nesse lugar, nesta noite. Nós louvamos ao Senhor. Aleluia. E o Senhor se alegrou. Aleluia. Nós louvamos ao Senhor. O Senhor se alegrou. Agora Ele quer falar conosco. Quantos estão desejosos de ouvir o Senhor, da glória de Jesus? Aleluia. Abra a tua Bíblia do Evangelho segundo João. Evangelho que escreveu João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1. Aleluia. Amém? Amém. Versículo 35. Diz o seguinte: no dia seguinte, João estava outra vez ali e 2 de seus discípulos. Esse era João Batista. E vendo passar Jesus, disse: eis aqui o Cordeiro de Deus. Aleluia. Vamos dizer bem forte depois de mim: está aqui o Cordeiro de Deus. Aleluia. Versículo 39. Perdão, vamos seguir o versículo 38. E Jesus voltando-se. Perdão, versículo 37, se me perdoe. E os 2 discípulos ouviram-no dizer isto e seguiram a Jesus. Versículo 38. Jesus voltando-se e vendo eles o seguiram, disse-lhes: que buscais? E eles disseram: Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? Versículo 39. E ele lhes disse: vinde e vede. Foram e viram onde morava, e ficaram com ele aquele dia, e era já quase a hora 10. Versículo 40. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos que ouviram aquilo de João e o havia seguido. Olha o que André fez. E este achou primeiro a seu irmão Simão e disse-lhe: achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. Versículo 42. E levou-o a Jesus. André levou Simão a Jesus. E olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, filho de Jonas. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. No dia seguinte, quis Jesus ir para Galiléia e achou a Filipe. Coisa linda. Aleluia. E disse: segue-me. Oh, glória. Aleluia. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e Pedro. Aí Filipe cruzou os braços e foi embora para casa. Foi isso? Não, o que Filipe fez? No versículo 45, Filipe achou Natanael e disse: havemos achado aquele de quem Moisés
Jesus de Nazaré, filho de José. Olha, ninguém cruzou os braços, ninguém ficou parado. Parece que tinha um sangue diferente injetado naquela veia, uma adrenalina. Eu preciso falar de Jesus. Eu estou aqui nessa noite para falar de Jesus para você, amado. Aleluia! Felipe era foito demais. Ele não falou certo, não. Ele era foito demais. Disse de Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Eu quero voltar um pouquinho, tá? Felipe falou para ele assim, tá? Versículo 45. Disse: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Natanael coçou a cabeça assim, coçou a cabeça. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Felipe, não discutiu com ele, não. O que ele disse para ele? Vem e vê. Talvez você entrou aqui nesta noite cheio de filosofia, cheio de sabedoria, questionando algumas coisas. Vem e vê. Diga depois de mim: vem e vê. Mais forte. Mais forte. Aleluia. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse-lhe: aleluia. Isso desmontou aquele questionador, isso desmontou aquele preconceituoso, entre aspas, desmontou, falou para ele: eis aqui o verdadeiro israelita, em quem não há dolo. E aquele questionador ficou assim, com as pernas balançando. Disse Natanael: de onde me conheces tu? Jesus desmontou mais ainda. Disse-lhe Jesus: antes que Felipe te chamasse, eu te vi, estando tu debaixo da figueira. Aleluia. Natanael respondeu e disse: Rabi, aleluia. Não era mais aquele preconceituoso lá de Nazaré. Não era simplesmente. Ele está falando Rabi. Ele está falando Rabi. Tu és o Filho de Deus. Tu és o Filho de Deus. E sabe por que isso aconteceu? Porque ele não ficou amarrado lá onde ele estava, não. Aprisionado lá onde estava, não. E sabe por que tudo isso aconteceu? Porque ele veio e viu. Não só isso. Ele veio, viu e provou. Aleluia. Aleluia. Antes que Felipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da fogueira. Natanael respondeu e disse: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Aleluia. Jesus respondeu e disse: porque te disse, Tite, debaixo da figueira, tu crês? Aleluia. Coisas maiores do que esta feira. Aleluia. Quem está preparado para coisas maiores do que esta feira? Glória a Jesus. Deus, muito obrigado nesta noite pela tua palavra. Te pedindo, meu Pai, que o Senhor traga algo aí do fundo do teu coração para cada coração nesta noite. E já te agradecemos em nome de Jesus, porque vive e reina para todos sempre. Amém. Talvez assentar em nome de Jesus. O que eu acho lindo demais é a questão assim do poder de persuasão de Jesus. Poder de atração de Jesus. Jesus passando nas ruas. Eu vou dar uma
não adiantara. A Bíblia diz, Mateus 9:9, que ele passando na coleteria de impostos, ele viu Mateus, cobrador de impostos. É como se fosse hoje o ministro da Fazenda, o secretário da Fazenda Nacional, estivesse sentado ali com o seu paletó, no seu terno imponente, a sua mesa chique, ali cheia de papéis, cheia de contas. Quando Jesus passou ali naquela coleteria, olhou para Mateus, eu acho incrível, ele só falou uma palavra para ele, uma frasezinha para ele, não uma palavra, né? Ele falou que para ele, segue. Diga depois de mim, Jesus falou para Mateus, segue-me. Aleluia, aleluia. E a Bíblia diz que ele deixou tudo, ele deixou tudo e passou a seguir Jesus. Ele deixou tudo e passou a seguir Jesus. Mas antes, porém, nada vemos aqui que os primeiros discípulos de Jesus, foi aqueles que estavam junto com João, andando com João, para baixo e para cima. E João revelou para eles o seguinte: eis o Cordeiro de Deus, eis o Cordeiro de Deus. Não sou eu, é ele, não sou eu, é ele, não sou eu, é ele. Gente querendo muitas das vezes chamar a glória para si, é ele, ele que é o Cordeiro de Deus, é ele que faz, é ele que muda, é ele que transforma. Aleluia, é ele, é o Senhor. Aleluia. Aí, um deles era André. E André imediatamente chamou seu irmão Simão. E presta atenção no que Jesus falou para ele. Falou para Simão: tu és Simão, filho de Jonas. Tu serás chamado Cefas. Que traduzido é Pedro. Eu conheço você. É isso que Jesus está dizendo para ele. Eu sei quem é a tua família. Eu sei quem é você da tua descendência. Eu conheço você. Venha, filho de João. Venha. Aleluia. Aí Jesus, no dia seguinte, indo para a Galileia, achou Felipe na rua. Felipe, cadê o subir? Felipe, segue. Amado, que coisa gloriosa é quando nós ouvimos o chamado de Jesus e passamos a andar no caminho de Jesus. Segue-me. E ele foi. Ele não ficou parado, não, ele foi. O que eu fico maravilhado era a sede daqueles primeiros discípulos, a sede que eles tinham. Ele não ficou acomodado, não. Ele foi lá e eu tenho lá um amigo. Aí eu tenho um amigo, eu vou lá e vou chamar ele. Aí ele foi lá e chamou Natanael. Olha, faz de conta que o Senhor é Natanael. Eu estou dizendo que o Senhor vem, achamos o Messias, o Salvador. Vai ficar parado, vai ficar de braço cruzado? Não. Sabe o que Natanael fez? Eu estou falando para o Natanael dessa noite aqui, dentro desse lugar. Você vai ficar parado, você vai ficar parado. Quanto chamado você tem ouvido, venha, segue-me, e você tem que caminhar parado nessa posição. Quanto chamado de Jesus você tem ouvido, você tem ficado de braço cruzado. Aleluia. Natanael, a gente vai ver algumas historinhas dele mais na frente. Era um estudioso. Natanael era um estudioso. Por que eu sei que ele era um estudioso? A história era estudioso. Ele quando viu falar assim,
Ele sabia que Jesus vinha da linhagem de Davi, da raiz de Davi. Ele sabia que Jesus vinha da tribo de Judá. Ele conhecia que Jesus nasceria em Belém. Ele conhecia. Não, de Nazaré não. Aleluia, não. Aí Filipe poderia ficar discutindo com ele, mas Jesus não se discute, amado. Quando a pessoa fica discutindo Jesus não se discute, amado. Jesus é precioso demais para ficar aqui falando: vem, aceite. Eu vou falar uma coisa bem forte para você. Se você não vier para o caminho do Senhor, meu Jesus, tenha misericórdia de você. Ele está te chamando por amor, amado. Quantas pessoas recusam o chamado do Senhor? Tá bom, não tá bom não, amado. O inimigo te engana que tá bom, mas não tá. Eu fui enganado por muito tempo dizendo que estava bom. Eu falava para quem me chamava, eu falava para quem tá bom, eu estou satisfeito aqui, eu estou muito bem. O inimigo te engana, o inimigo te cega para você não seguir, o inimigo te cega para você não seguir. Posso falar? Tá ruim não. Não tá ruim não. Eu vou rasgar o verbo aqui. Estava aqui na farra, nas gandaias, carnaval. Estava ruim? Carnaval foi carnaval? Deus que tenha misericórdia de mim. Rock in Rio. Eu ia pro Rock in Rio, esses shows aí. As madrugadas todas, pulando. Sabe o que eu falava? Que maravilha. Olha, misericórdia de mim. Deus tem misericórdia de mim, que eu não morri nesse tempo de ignorância. Eu quero dizer para você, em nome de Jesus, graças a Deus eu fui alcançado pela graça e misericórdia do Senhor. Eu achava que estava bom, era tudo para mim, era tudo que eu queria, mas eu estava acabando a escola do inferno. Eu quero dizer para você nessa noite, Jesus está te chamando, venha! Segue, não fique parado, não venha, não discuta, venha ouvir o que ele tem a te dizer nesta noite, em nome de Jesus. Não seja de coração duro, aquele Filipe aí com todo amor, com todo carinho, nós achamos ele, venha. Pode ser uma coisa, Nazaré? Venha e ver. Eu quero desafiar você a ter um encontro com Jesus, a olhar dentro dos olhos de Jesus, a permitir que Ele fale ao teu coração. Eu quero desafiar você nesta noite, em nome de Jesus, a sair do teu lugar, dessa inércia, desse engano que o inimigo tem colocado na sua vida, esse engano tem colocado na sua vida, e vim se render aos pés de Jesus. Vem e vê. Aleluia. E ele veio. Aleluia. E ele veio. Aleluia. Chegamos diante de Jesus. Deus no dentro do coração dele, Jesus conhece. Jesus te conhece por dentro e por fora. Ele conhece. Deus falou para ele assim: eis
um verdadeiro israelita. Por isso, eu estou dizendo que ele era um estudioso, mas era um israelita. Acreditava lá no Pentateuco, na Torá. Eu vou dizer para você por que ele era estudioso. Isso aí são buscas paralelas, não para a Bíblia, tá? Eis um verdadeiro israelita, em que não há engano, não há engano, não há mentira. Está dizendo o seguinte, tá? A vida dele, Natanael, a sua vida não é uma vida de mentira, não. Você ainda não me conhece, mas você tem sede. Você não me conhece, mas você tem sede. Você ainda não me conhece, mas tem um vazio dentro de você. Eis um verdadeiro israelita. Você não, eu vou falar rasgado, você não é um homem que vive de mentira, não. Você não é um homem que vive de engano, não. Você não é um homem que fica acobertando pecado, não. Você é um homem, um verdadeiro israelita. Não há engano em você. Não há engano em você, não há mentira em você. Agora, preste atenção, não é mentira dele abrir a boca e falar alguma coisa, não. É na sua maneira de viver, no seu caráter, não é mentira. O seu caráter é um caráter sincero, eu tenho dito isso. É isso que o Senhor está dizendo para ele. E tem muita gente que não fala besteira, mas tem um caráter torcido, tem um caráter torto, tem um caráter vergonhoso. Natanael, eis aqui, tá? Um verdadeiro israelita, em que não há mentira, não há engano, não há engano. Agora preste atenção. Tem um caráter, minha esposa que fala sempre isso, tem um caráter irrepreensível, não necessariamente para os cristãos, principalmente para o cristão, mas é um dever de cidadão. Tem um caráter íntegro, reto, é um dever de cidadão, ter um caráter íntegro, reto. Aleluia, 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 aleluia. Eu já falei isso aqui, eu já lidei com tantas pessoas de outra religião de caráter ilibado. Eu lidei por 20 anos com um católico roxo, tinha a santinha dele ali na cabeceira, na cama dele, tinha um texto, ele ficava uns 5 minutos na hora de fazer a refeição, ficava uns 5 minutos ali do olho fechado, rezando, falando não sei o que, aí uns 5 minutos do olho fechado, eu olhava para aquele cara assim, a gente saía, ia para farra, ele ficava lá sentado na cama dele, rezando o textinho dele, o cara, a gente saía para cantar, irmãos, homens casados, não saía para cantar, era peculeiro vagabundo mesmo, saía para cantar, para farra, não, era solteiro, diga-se de passagem, eu era solteiro, e ele havia, filho, caráter, não quer dizer tão somente para o cristão, principalmente para o cristão, mas isso é um dever de cidadão, temos um caráter irrepreensível, em nome de Jesus. Aí disse Natanael, de onde me conheces tu? Jesus respondeu, eita glória. Jesus respondeu para ele, ele já estava assustado com Jesus. Jesus respondeu para ele o seguinte: antes que Filipe te chamasse, te vi eu, estando tu aonde? Debaixo da fogueira. Aleluia. Coisa linda. Um monte de histórias, fundos históricos que dizem que ele, não vai achar essa Bíblia não, tem história.
um pequeno, contemporâneo de Jesus, naquela época que Herodes mandou matar todas as crianças, de 0 a 2 anos. Aí chegou na casa dele. Aí a mãe dele desesperada, o coração saindo pela boca, o coração saindo pela boca, escutando grito de criança na vizinhança, grito ensurdecedor de matando, passando espada nas crianças, tá? Ensurdecedor. Mas a história diz que a mãe daquele menino pegou aquele menino, embalou aquele menino dormindo, escondeu debaixo da figueira, debaixo das folhas da figueira, debaixo da folha da figueira, e disse para aquele menino: é proibido chorar. É proibido chorar. E os soldados chegaram ali e procuraram tudo, vasculharam a casa, tudo, vasculharam tudo, e não acharam ninguém. Eu vi uma outra história dizendo que escorraçaram a mãe, bateram na mãe: cadê o filho? Cadê o filho? Cadê o filho? Cadê o filho? E aquela mãe foi chicoteada, aleluia. E os soldados, deixaram ela e foram embora. Depois, passado algum tempo, ela pegou aquele menino debaixo da figueira, aleluia, e foi criando aquele menino escondido, criando aquele menino escondido. E ela saiu dali, daquele lugar, escondido. Quando aquele menino tinha uma certa idade, a mãe lhe contou a história: meu filho, aconteceu isso, olha as marcas aqui no meu corpo, aconteceu isso. Este é um segredo meu e seu. Esse é um segredo meu e seu. Você não vai contar para ninguém. Você não vai contar para ninguém. Menino precisa, você não vai contar para ninguém. E tinha um outro agravante. Aí vai ter 2, 3, 4, 5, 6, 7. E se fosse matricular numa escola pública, tem que dar o nome e a data de nascimento, comparecer no censo, onde você nasceu, você é uma enganadora. Aquele menino teve vários traumas de revelar a sua idade, de fazer um aniversário, tá? Fazer aniversário de 4 anos, de 5 anos, tá? E a culpa toda da flora romana, e trauma. Aí aquele menino, eu imagino ele se dedicou a estudar, se dedicou ali mesmo no anonimato, se dedicou a estudar. É um homem inteligente. Aí, amado, quando Jesus chega, aleluia, fala para ele que ele é um homem íntegro, que não há engano, deu um choque nele. Mas quando Jesus falou para ele: eu te vi estando tu debaixo da figueira, desmontou o homem, porque era um segredo que tão somente ele sabia, ele e a mãe dele sabia. Mas eu quero dizer algo nesta noite, em nome de Jesus. Existem coisas aí, amado, que só você sabe, Deus sabe, Deus te conhece. Tem traumas aí dentro do teu coração que só você sabe, tem dores aí guardadas, tem angústia aí dentro guardada, que às vezes você fala assim: só Deus, sim, Ele está aqui nesta noite, o Deus que mudou a vida de Natanael está aqui nesta noite. Ele te conhece por dentro, Ele te conhece por fora, Ele está aqui,
para mudar e reverter esse quadro, em nome de Jesus. Aleluia. Você sabe? Você sabe? O que é mais interessante? Aleluia. O que é mais interessante é que aquele homem, aleluia, pois que ele passou a seguir a Jesus, ele passou a andar, aleluia, no caminho de Jesus, fazer a vontade de Jesus. Foi um grande pregador da palavra do Senhor na Índia, na Mesopotâmia, na América. Desvinculou os braços e saiu para pregar a palavra. E uma das coisas que eu fiz questão de frisar quando eu falei lá do Mar Jonas, Simão Pedro, que Jesus falou para ele, tu és filho de Jonas, é Bar Jonas. Você sabe como é? Ele era chamado Bartolomeu. Você sabe por que ele passou a ser chamado de Bartolomeu depois? Por causa do segredo. Por causa do segredo. Era só Natanael, ele queria revelar a família. Era só Natanael que queria revelar a família. Quando Jesus entrou aqui, aleluia, você vai ser honrado na família. 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 Quem é? Bartolomeu. Quem é? É Bartolomeu. É filho de Tomeu. Aleluia. Você vai ser honrado na tua família. Tem honra nesta noite para a tua família. Tem honra nesta noite para a tua família. Tem honra, tem honra, tem honra. Toda aquela maldição, todos aqueles traumas, todos aqueles medos, toda aquela angústia, ele veio estar com Jesus e ouviu a palavra de Jesus. E aquela palavra entrou dentro do teu coração e mudou a história de vida daquele homem. Ele está aqui nesta noite. Ele está aqui nesta noite. Vamos colocar de pé, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Vamos louvar o nome de Jesus. Como está a tua vida nesta noite? Talvez você conhece muito da palavra. Talvez você conhece muito da palavra. Natanael conhecia. Ele era estudioso. Talvez você conheça muito, mas está faltando ter uma comunhão com o Pai. Talvez você conheça muito, mas está faltando quebrantamento na tua vida nessa época. Quando aquele pródigo que estava longe, ele veio chegando, ele poderia sentar na varanda. Tem muita gente sentada na varanda. Entra para dentro da casa do Pai. Tem muita gente que saiu da varanda, está dentro da casa do Pai. Mas não basta. Tem que sair da varanda, ir para dentro da casa do Pai e vir para a mesa com o Pai. Pastor, é mesa. É mesa. Ele está te chamando.
Venha e veja. Venha e veja. Não só venha e veja. Venha, veja e prove. Aleluia, aleluia, aleluia. Venha e prove. O salmista falou no Salmo 34: provai e veja que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refúgio. Amados, temos provado tantas coisas. Eu tinha provado tantas coisas. Eu provei de tantas coisas. Mas quando eu ouvi a palavra que muda, a palavra que transforma, quando eu me deparei diante do Senhor, eu costumo dizer o seguinte: os 4 pneus furaram. Eu fiquei sem reação diante do Senhor. Eu vou para onde? Eu estou aqui, Senhor, totalmente dependente do Senhor. Cadê os dependentes nessa noite? Não vai embora. Felipe poderia não ir, ele poderia ficar em casa, ele poderia ficar com teus conhecimentos, com a tua filosofia, mas ele ficou com Jesus. Venha, veja e prove. Ele está te chamando nessa manhã. Cadê você? Fidelidade, bondade de Deus. Aleluia.